Oi, segundo ano, tudo bem? A gente vai dar início então à nossa quarta semana de trabalhos remotos e nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de política externa do Brasil, sobre a Guerra do Paraguai e a relação disso ali com o declínio do Segundo Reinado, que é esse período que a gente está estudando, tá, pessoal? A aula 22, ela vai falar especificamente das relações externas, né, das relações diplomáticas ou não, que o Brasil manteve com alguns países. Ele começa falando sobre a Inglaterra, tá? Essa questão do Brasil com a Inglaterra, ela já vinha mudando um pouco ali no Segundo Reinado do que acontecia antes. Porque antes o Brasil era um lambe-botas da Inglaterra apenas, né? Pau mandado mesmo, aceitava tudo. Só que daí, a partir do Segundo Reinado, até um pouquinho antes, em 1810 ali, com a questão de legislação que o Brasil ignora, a gente já tem um início de questionamentos a respeito dessa relação Brasil-Inglaterra por parte do Brasil, tá? Mas, gente, embora houvesse esse questionamento, essas pequenas tensões, uma hora ou outra, os dois países acabavam se resolvendo, tá? Um desses exemplos vai ser a questão Christie, que é uma questão curiosa, né? Porque tudo vai começar quando naufraga um navio inglês na costa brasileira, no Rio Grande do Sul, o Prince of Wales, ou Wales, sei lá como é que se diz, não sou do inglês. E quando esse navio naufraga, os brasileiros, eles vão assaltar a carga e eles vão dar um fim na tripulação. Ninguém sabe para onde foram os ingleses que estavam no navio ali antes, né? E isso já vai gerar uma questão entre Brasil, uma questão diplomática entre Brasil e Inglaterra. O embaixador britânico que coordenava as relações naquela época era o William Douglas Christie, né? E ele vai questionar, ele vai culpar o Brasil de negligência, né? Vai dizer que o Brasil foi negligente e que eles precisam ressarcir a carga, tá? E no primeiro momento, Dom Pedro II vai falar que não vai ressarcir coisa nenhuma, que não tem culpa de nada, tá? Só que daí vai rolar uma outra treta, tempos depois, com alguns marinheiros ingleses que passeavam pelo Rio de Janeiro. As autoridades brasileiras vão chamar, pedir para que eles se identifiquem, eles vão ignorar, né? Não quero, porque eu não quero, e é isso mesmo. E aí eles entram em luta corporal com os marinheiros, né? As autoridades com os marinheiros. E esses marinheiros acabam presos, esses marinheiros ingleses. E aí, mais uma vez, o embaixador ele vai exigir, né, explicações por parte do Brasil. Aí, no primeiro momento, o Dom Pedro falou de novo, não vou soltar, é um absurdo isso, né? E ele sabia que se ele cedesse naquele momento, a soberania nacional seria questionada. Só que daí, como resposta a essa negativa do Dom Pedro II, a Inglaterra vai confiscar 5 navios brasileiros. Aí, Dom Pedro II resolve pagar a indenização, mas ele mesmo assim, ele não pede desculpas e não libera os marinheiros. Então, ele solicita uma comissão internacional para resolver essa questão. O rei da Bélgica, ele foi escolhido, né, por ser neutro nessa situação, né, não tá do lado nem de um nem de outro, para resolver a questão. E o parecer final é de que o brasileiro estava certo, Dom Pedro II estava correto. Então, isso acabou com um pedido oficial de desculpas por parte da Rainha Vitória, né, em 1865, a Rainha da Inglaterra. A outra coisa que aborda ali a aula 22 é as relações externas com os países latinos. A gente sabe que, né, enfim, desde que começou a se efetivar a colonização mais pro oeste do território que a gente conhece como Brasil hoje, já havia um interesse na Bacia Platina, porque ela e seus afluentes, né, os afluentes do Rio do Prata, eles têm um potencial muito grande de comércio. Então, sempre foi alvo de disputa, sempre foi alvo de interesses, por conta dessa questão que acaba, né, querendo ou não, influenciando na economia. A apostila de vocês divide em 3 partes, né? Uma em relação ao Uruguai, outra em relação à Argentina e outra em relação ao Paraguai. São 3 tópicos para explicar. Primeiro, em relação ao Uruguai. O controle do Uruguai era disputado por 2 grupos, os blancos
e os colorados. Os blancos, eles eram a favor da restrição de navegação na Bacia Platina. Já os colorados, eles eram a favor do livre comércio. O que o Brasil fez interessado nessa navegação? Obviamente que apoiar os colorados, né? E derrubavam os blancos do poder. Foram duas intervenções que acabaram respingando na Argentina também. Por quê? Aí a gente parte para o segundo ponto, que é a Argentina. Os argentinos também passavam por uma disputa de poder entre dois grupos. Os unitaristas, que defendiam a centralização do poder na capital, né, em Buenos Aires, e os federalistas, que defendiam a autonomia das províncias. Só que os federalistas, eles apoiavam os blancos. E nesse apoio dos blancos, o governo brasileiro ele vai também intervir no governo argentino, apoiando os unitaristas para tentar garantir essa livre navegação na Bacia do Prata. No Paraguai. A princípio, no Paraguai, estava tudo tranquilo. Eles apoiavam, sim, essa livre navegação. Mas tudo vai mudar com a ascensão do Solano Lopes, né? O Solano Lopes, ele era um ditador e ele vai conseguir desenvolver o Paraguai em um altíssimo grau, né? Jamais visto antes. O Paraguai, ele não era para ser esse vendedor de mercadorias sem impostação, né? Que o pessoal atravessa a fronteira para comprar mais barato ali nos free shops. Não era para ser assim. Isso é uma consequência do que vai vir a seguir, tá? Mas enfim, o Solano Lopes, ele consegue atingir esse grau de desenvolvimento no Paraguai e ele vai falar, não, né? O Império Brasileiro não tem esse direito de ficar interferindo nas coisas, né? E aí, quando o Solano Lopes, ele declara apoio aos blancos, nós começamos aí a ter essa questão entre Paraguai e Brasil, Argentina e Uruguai, né? Paraguai contra esses outros três, tá? Nós vamos ter aí o início do conflito que a gente conhece como Guerra do Paraguai, tá? Um conflito assim que matou milhares e milhares de pessoas e foi devastador para todos os países envolvidos, né? Mas especialmente para o Paraguai, tá? Que daí é o tema da próxima aula. Bom, o segundo momento dessa nossa aula, pessoal, vai ser durante a quarta-feira. Quarta-feira vocês vão ter um horário online comigo e nesse horário a prof vai passar um vídeo para vocês. Nós vamos assistir esse vídeo juntos, vamos conversar um pouco sobre esse vídeo, que ele vai tratar especificamente da aula 23, né? Aí a gente encerra falando da aula 24, eu vou fazer uma explicação no Meet, e aí... Enfim, na sexta-feira a gente usa o nosso tempo de live para correção de exercícios. Tá bom, gente? Um beijo grande. Tchau, tchau.